Oiê, eu me chamo João e sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Qual que é a Fita. E eu quero conversar com você sobre uma coisa que talvez todo mundo já sentiu em algum momento da vida. O medo de recomeçar, porque recomeçar assusta. Assusta terminar um relacionamento e não saber se um dia você vai amar de novo. Assusta pedir demissão sem ter certeza do que vem pela frente. Assusta mudar de cidade, de carreira, de planos. Assusta olhar para uma vida que já parecia pronta e perceber que agora você vai precisar construir tudo de novo. E eu acho que o maior medo não é nem o recomeço, é a incerteza. A gente gosta de saber o que vai acontecer, gosta de controlar, de planejar, mas o recomeço nos obriga a caminhar por um caminho onde quase nada é garantido. E é justamente por isso que tantas pessoas permanecem onde já não são felizes. Não porque gostam da situação, mas porque têm medo do desconhecido. Às vezes a gente escolhe um sofrimento conhecido em vez da possibilidade de uma felicidade desconhecida. E percebe como isso é curioso? A gente reclama do trabalho, mas não pede demissão. Reclama da relação, mas continua nela. Reclama da rotina, mas nunca muda. Não porque não sonha com algo melhor, mas porque o medo convence a gente de que o pouco que temos é mais seguro do que aquilo que ainda não conhecemos. Só que existe uma pergunta que eu gosto de fazer: quanto custa permanecer onde você já sabe que não pertence? Porque toda escolha tem um preço. Recomeçar dói, mas permanecer em um lugar que já deixou de fazer sentido também dói. A diferença é que uma dor pode transformar a sua vida, a outra apenas prolonga o seu sofrimento. E sabe o que eu aprendi? Nenhum recomeço começa com confiança. Todo recomeço começa com coragem. As pessoas costumam esperar perder o medo para dar o primeiro passo, mas a coragem nunca foi a ausência do medo. Coragem é caminhar mesmo tremendo, é seguir mesmo sem enxergar o caminho inteiro, é acreditar que você vai descobrir a direção enquanto estiver caminhando. Olhe para sua própria vida. Quantas vezes você já precisou recomeçar? Talvez quando mudou de escola, quando perdeu alguém, quando um sonho não deu certo, quando precisou reconstruir a própria autoestima e de alguma forma você conseguiu. Na época parecia impossível, também dava medo, mas hoje faz parte da sua história. Então, por que você acredita que dessa vez vai ser diferente? Talvez o seu passado seja a maior prova de que você consegue sobreviver aos recomeços. E eu acho que existe uma coisa muito bonita sobre eles. O recomeço nunca leva embora apenas aquilo que terminou. Ele também abre espaço para aquilo que ainda não chegou. Se você continuar segurando portas que já se fecharam, como vai abrir as que ainda estão esperando por você? Às vezes, o maior obstáculo entre você e a vida que deseja não é a falta de oportunidade. É o medo de deixar para trás a vida que já não faz sentido. E eu sei, é difícil soltar. É difícil aceitar que alguns ciclos terminaram. É difícil admitir que alguns sonhos mudaram. Mas amadurecer também é entender que recomeçar não significa apagar quem você foi. Significa honrar tudo que você viveu e usar isso para construir um novo capítulo. Você não volta para estaca zero. Você volta com experiência, com cicatrizes, com aprendizados, com uma versão muito mais consciente de quem é. E isso muda tudo. Então, se hoje você está diante de um recomeço, eu quero te lembrar de uma coisa. Não espere sentir que está completamente preparado. Talvez esse dia nunca chegue. Apenas dê o primeiro passo, porque muitas vezes o caminho só aparece depois que a gente começa a caminhar. E quem sabe, daqui a alguns anos você olhe para esse momento e perceba que aquilo que mais te assustava acabou se tornando a melhor decisão da sua vida. Porque alguns finais não chegam para destruir a nossa história. Eles chegam para nos dar a oportunidade de escrever uma história ainda melhor. E talvez o recomeço que você tanto teme hoje seja exatamente o capítulo que a sua vida estava precisando para voltar a fazer sentido. E sabe por que eu gosto tanto de falar sobre recomeços? Porque eles nos lembram de uma verdade que às vezes a gente esquece. A vida não acontece apenas quando tudo dá certo. A vida também acontece nos intervalos. Nos dias em que nada faz sentido, nos momentos em que você sente que tá perdido, nas fases em que parece que todo mundo tá seguindo em frente menos você. E talvez seja justamente aí que as maiores transformações estejam acontecendo. Porque ninguém muda quando tudo tá confortável. A mudança nasce do incômodo. Nasce quando a vida nos mostra que o lugar onde estamos já não comporta a pessoa que estamos nos tornando. E por mais doloroso que seja, esse desconforto também é um presente. Ele mostra que você ainda sonha, que ainda acredita que existe algo melhor e que ainda não desistiu de si mesmo. Eu também aprendi que recomeçar exige uma despedida. E despedidas nunca são fáceis. Às vezes precisamos nos despedir de pessoas
Outras vezes precisamos nos despedir de versões nossas que já não fazem mais sentido. Daquele medo que nos limitava, daquela ideia de que só seríamos felizes se tudo saísse exatamente como planejamos. Porque existem recomeços que não mudam apenas o lugar onde estamos, eles mudam quem somos. E talvez esse seja o maior presente de todos. Você olha para trás e percebe que não perdeu apenas uma fase da vida. Você ganhou uma nova forma de enxergar o mundo. Uma nova forma de enxergar a si mesmo. Uma nova força que só nasceu porque você teve coragem de continuar. E eu quero te dizer uma coisa: não tenha vergonha de recomeçar. A sociedade faz parecer que voltar atrás é fracassar, que mudar de ideia é sinal de fraqueza, que começar de novo significa perder tempo. Mas eu penso exatamente o contrário. Fracasso para mim é permanecer em uma vida que já não faz sentido apenas porque você tem medo da opinião dos outros. Coragem é reconhecer que o caminho mudou. E humildade é aceitar que tudo bem escolher uma nova direção. No fim das contas, ninguém vai viver a sua vida por você. Ninguém vai carregar os arrependimentos que você acumular por não ter tentado. Por isso, antes de tomar uma decisão baseada no medo, faça uma pergunta simples. Daqui a 5 anos, o que vai doer mais? Ter tentado ou não ter dado certo? Ou nunca ter tentado? Porque eu acredito que a maioria das pessoas não sofrem pelo que fez, sofrem pelo que deixaram de fazer, pelas oportunidades que abandonaram, pelos sonhos que adiaram, pelas versões de si mesmas que nunca tiveram coragem de conhecer. Então, se a vida está te convidando para um novo começo, talvez não seja um castigo, seja um privilégio. A oportunidade de escrever um capítulo diferente, de fazer escolhas mais conscientes, de construir uma vida que combine mais com quem você é hoje do que com quem você era anos atrás. E quem sabe um dia você perceba que aquele recomeço que parecia o fim de tudo era na verdade o recomeço da melhor fase da sua vida. Porque algumas portas só se fecham para que você finalmente encontre a coragem de abrir aquelas que sempre foram feitas para você. Porque no fim das contas, o maior ato de coragem não é continuar, é ter a coragem de recomeçar. Espero que vocês tenham gostado do 8º episódio do Qual que é a Fita. Se gostou, não esqueça de seguir, avaliar o perfil, comentar, responder as enquetes e compartilhar com os amigos. Beijo e nos vemos na próxima fita.